podcast Cinema Aventura. Começando mais um podcast Cinema Aventura, seu canal da ação, das artes marciais, ficção científica, guerra, western. A gente aborda esses gêneros. Nós também falamos da biografia de astros e diretores que dão vida a esses gêneros mais emocionantes do cinema. Para você que caiu de paraquedas, nós estamos no Anchor, Spotify, Google Podcasts. Temos um canal no YouTube que vai ao ar aos sábados. E também nós temos um perfil no Instagram. Então, por favor, nos siga se você gostar do nosso conteúdo aqui. Nos siga nessas redes sociais. E para quem já acompanha o Cinema Aventura, por favor, dá aquelas estrelinhas aí para a gente galgar novas posições aí, para o pessoal saber mais do Cinema Aventura. E, bem, hoje um grande tema, voltando aí à China. Nós vamos falar de um grande filme, dirigido por Zhang Yimou e estrelado por nosso glorioso Jet Li, que é Herói, lançado em 2002. E para falar desse clássico moderno das artes marciais, eu sou o Marcos Damiani Lobo, de verde. Ele, voltando mais cedo, né, porque foi anunciado que ele ia voltar mais tarde, voltou mais cedo aqui para ajudar o Exército Amarelo. A pausa dramática, vocês já sabem quem que é. Ele do Formiga Elétrica, Daniel Fontana. É isso aí, Marcão. Valeu por ter me chamado para essa pauta maravilhosa. E Herói é aquele tipo de filme que faz com que a gente se sinta leve. Olha só, hein? E recebendo o nosso convidado aí novamente aí no Cinema Aventura, sua segunda participação, muito orgulho aí do PFC, jornalista, professor, novamente aqui. Eu não sabia se era azul e vermelho, mas ele veio de cinza. Fábio Rockenbach. O que será que significa o cinza, né? Vamos conversar depois. Obrigado pelo convite de novo, Damiani. Prazer, Daniel. Primeira participação, mas eu já conhecia de outros vídeos por aí, de outras participações, de outros eventos aí. Legal, cara. Como foi falado aí, o Herói é um filme que nos deixa leve e nos deixa embasbacados, né? Tem coisas nele ali que tu não esquece, tu não tira mais a cabeça. Vamos recuperar isso e vamos relembrar. Baita pauta também. Isso aí. Nossa, 20 anos já, hein? Vai fazer 21, hein? Porra. Pô, sinto velho agora, hein? Acho que foi ontem. Cara, foi ontem. Então, foi ontem. A primeira vez que eu vi esse filme, da existência desse filme, foi no Oscar. Passou um clipezinho bem rapidinho ali dos filmes indicados a filme estrangeiro lá, Donnie Yen chutando, aí o falecido Rubens Edival Filho falando assim, esse filme é lindo. Aí eu lembro desse daí. Aí depois eu fui ver que era do Zhang Yimou, que tinha o Jet Li e tudo, né? Aí fui assistir uns 2 anos depois que meu primo alugou, e eu falei, não, deixa eu ver esse negócio aí, porque eu gosto do diretor e gosto do Jet Li, então casou perfeitamente aí. Vocês assistiram no cinema? Como é que foi? Eu vi no cinema. A gente já veio embalado, né, do Tigre e Dragão em 2001, né, que o Ocidente tava nessa onda do Xia e tudo mais. Eu não lembro como eu fiquei sabendo do filme, eu falei, caramba, um filme grande com Jet Li aí e tal, todo esse universo aí, pô, vou lá ver. Eu vi no cinema, assim, me apaixonei, né, não teve como. Inveja. Peguei assim, tela grande pela primeira vez, assim, tá louco. Eu vi na telinha, cara. Ah, que pena. Ah, que droga, hein? Não, o cara quando mora em São Paulo, Fábio, aí o cara aproveita, né? Tem que aproveitar, né? Eu tava vendo hoje, eu sempre falo Zhang Yimou, né? Aí hoje eu fui relembrar a nostalgia, né? Eu fui ver o trailer original dele. Foi que eu conheci ele assim também, né? Vendo o trailer dele. O Zhang Yimou. Vamos definir Zhang Yimou pra gente poder... que são... É muitos anos falando o mesmo nome, né? Pô. Eu também. Hoje eu fui ver, não, os caras falam Zhang Yimou. Então tá. Mas eu vi ele, e na época em que eu vi ele, foi uma surpresa pra mim, porque eu conheci o Zhang Yimou do Sorgo Vermelho, do Amor e Sedução, e o Caminho pra Casa também, que eu acho fora de série, também acho lindo. E tava nessa onda aí do Tigre e Dragão também, e quando eu terminei o Herói, eu fiquei bobo. Eu liguei uma segunda vez, eu vi ele de novo no dia seguinte, né, que aí começou a cair um monte de ficha. Mostrei pro meu sogro, que também é fanático por cinema, então foi um fim de semana de revelação quando eu vi ele na telinha. Porque começou como diretor de fotografia, então isso explica muito esse apuro dele pelo visual mesmo, né?
Até Terra Amarela, eu acho que ele participou, né, como diretor de fotografia. E é um diretor que, pra mim, cara, é especial porque ele foi um dos caras que me fez ver o cinema dos outros países, né, que não fosse os Estados Unidos. Então, com Lanternas Vermelhas, né, com a Gong Li. E eu acho curioso que ele tem uma carreira, assim, até o Clã das Adagas Voadoras, não sei se vocês concordam, é uma coisa minha, talvez, isso aí. Ele sempre tem parzinhos, né? E parece que ele pega um tema e ele consegue desdobrar em duas faces, né? Por exemplo, o Sorgo Vermelho eu acho que é uma exceção, porque o filme seguinte dele é aquele codinome Cougar, não sei se vocês assistiram isso aí. Não, eu não vi. É um filme de sequestro de avião que não tem nada a ver com ele. É tipo bem filme de ação de Hong Kong, daquele esqueminha assim, baixo orçamento assim. Mas ó, Lanternas Vermelhas eu acho que tem muitas similaridades com Amor e Sedução. Você pode colocar que a história de Ryukyu tem umas similaridades com o Viver, né, o Tempos de Viver. Tempo de Viver. Né? E como você falou, O Caminho para Casa tem a ver com Nenhum a Menos também, que é outro filme extraordinário dele também. Então tem essa coisa dele desdobrar dois temas ali. E no caso aqui foi o primeiro, que foi o Herói, e depois teve o Clã das Adagas Voadoras. Aí mais pra frente eu acho que o cinema dele tá bem padronizado ultimamente. Eu acho que o último filme que eu assisti dele foi o Sombras, né? O Yang lá. Né? O Ing, né? Ing, que é nos Estados Unidos é Shadow. Aqui no Brasil, aliás, ele passou aqui em São Paulo com 3 anos de atraso, né? Com o título em inglês. Né, ele se chamou Shadow comercialmente aqui em São Paulo. No Brasil, né? No caso. Foi o último dele que eu assisti. Porque ele já fez 4 filmes depois disso aí, né? E é bem cara de filme estatal, os últimos aí dele. Então eu não tô muito... Deu aquela diminuída. Mas A Grande Muralha é uma obra-prima. Já tinha sinais, né, que alguma coisa tava errada, né? Sim. Essa mania dos americanos de pegar essas histórias e conseguir estragar uma história que é boa. Eu lembrei agora do 47 Ronins com o Keanu Reeves, não tem nada a ver com Zhang Yimou, mas é outra baita história que os americanos acabam conseguindo estragar, né? Esse início de carreira dele, até se tu quiser, tu pode até fazer uma trilogia ali, né? Com o Sorgo Vermelho, que é aquela coisa das mulheres que são oprimidas, que acabam se destacando a partir da opressão. Mas ele é um cineasta que ele privilegia muito a mulher, né? Como protagonista. Acho que isso é uma coisa que vale a pena a gente apontar, porque por mais que você tenha personagens muito fortes ali que são homens, a mulher mesmo nos wuxia dele, ela sempre também tem um protagonismo muito grande. E desde aquele início você vai ter a história que o Ju, você vai ter ali o caminho para casa, o protagonismo é feminino. Então ele é um dos cineastas que vai mais trabalhar a questão da mulher como elemento central, o que também é uma coisa muito do wuxia clássico, né? Tu pega lá os Shaw Brothers, tu vai ter a Shen Pei, tu vai ter as mulheres como grande protagonista. E eu acho isso interessantíssimo, porque vem de uma ideia, de uma cultura que você não imagina que você vai ter a mulher como grande elemento protagonista, até pela própria opressão que o próprio Zhang Yimou coloca nos filmes dele, né? Eu acho que vale a pena a gente ressaltar isso aí também. Acho que a gente não tem como dissociar nesse evento, que é o Herói, do próprio Tigre do Dragão, que tem várias similaridades, né? Não tanto estéticas, no caso, né? Porque são estilos bem diferentes, mas assim, eu acho que as próprias trajetórias dos cineastas, elas meio que... É uma surpresa o cara chegar no século XXI com um filme assim, né? Resgatando um negócio tão tradicional da terra natal deles, ao mesmo tempo tão desprezado aqui pelo Ocidente, como assim, uma coisa muito regional, muito de baixo orçamento. Só assim, tem vários de baixo orçamento, sabe, feitos entre as décadas de 60 e 70 que são desprezíveis, cara, mas tem muita coisa bacana. Só que o ocidental sempre viu isso como um negócio mega descartável, né? E aí você pega, vem um Ang Lee e vem um Zhang Yimou, assim, em seguida, cara, com filmes assim... que mostra a beleza. Assim, é claro que o dinheiro faz diferença, né? Ninguém vai ser hipócrita aqui e falar que não. Mas cara, é um negócio bacana, né? Os caras, tipo, bancarem isso, vamos mostrar pro Ocidente que isso aqui tem uma beleza e um lirismo, sabe, completamente insuspeitos, né? Não é cinema B, né? Ô Daniel, e você falou isso aí que... E é porque, assim, é bom você pegar nesse ponto também, porque eram os filmes de infância dos caras, né? Sim.
eles já estão aquilo já está agregado neles, né? Então é interessante. O que vai realmente abrir ali o espaço para o Ocidente vai ser mesmo o Ang Lee, né? Porque por causa da carreira dele também em Hollywood, né? Então ele era um cineasta famoso, né? Então, pô, um cara desse fazendo um tipo de filme desse, né? O Zhang Yimou, ele é um cineasta que ele é muito ocidental, né? Pela maneira como ele vai dar o ritmo para as histórias, como ele vai contar, como ele vai filmar. Não é à toa que depois ele vai fazer, vai ter esse flerte aí que não funciona muito bem. Por exemplo, o Flores do Oriente eu acho que é um filme interessante, mas em comparação com os outros, a presença do Christian Bale para mim já me causa um estranhamento ali. Parece que quebra um pouco daquilo próprio que o Zhang Yimou faz, então... Mas na maneira como ele vai contar as histórias dele, mesmo com toda a relevância que ele tem em termos culturais, com as histórias da China, com os costumes, ele é um cineasta muito ocidental na forma como ele conta, como ele dita o ritmo, como ele vai contando a narrativa. Eu acho que isso ajuda muito também. O Clã das Adáguas foi um grande sucesso também. Eu acho que o Maldição da Flor Dourada ele acaba não fazendo tanto sucesso, meio que passou batido, e eu acho um crime, o Daniel falou, os 3 anos de atraso que chega no Brasil, o Shadow, porque o Shadow para mim ele tá num nível semelhante a esses 2 primeiros aí, não chega a ser um herói, mas ele é um filme que ele é muito acima de outros wuxia que você viu sendo feitos ali nos últimos 20 anos. Ele é um filme que foi solenemente ignorado, que foi passado ao largo. Tem muito cinéfilo que está acostumado a ver filmes e que não viu o Shadow porque ele simplesmente passou em branco, e não só aqui, passou em branco em circuito internacional também, me parece. Eu acho um baita no filme. Também foi o último filme dele que eu vi, né? Eu não vi os que ele fez depois. Acho que o último foi o One Second, ele fez em 2021, né? Ou 2022, não sei. Eu acho 2022, eu acho que é. 22, bem, acho. Uhum. Mas o Shadow é um crime. O Shadow, tu pega esses 4 aí, são 4 wuxia que eles mereciam ter uma carreira mais ou menos semelhante que teve o do Tigre e o Dragão. Né? Não sei se tu chegou a ver o Shadow já viu, né? Eu vi. Eu vi sim. Esse aquele lirismo daquelas cenas que são completamente... Tu vê que todo um balé de encenação na Maldição da Flor Dourada, você tem aquela cena dos caras voando, atacando a comitiva ali, depois eles são rechaçados por arco e flecha. No Clã das Adagas Voadoras você tem as cenas da luta dos bambus também, ou do gongo, que ela fica jogando com o gongo. Aí no Shadow você tem aqueles escudos que vão rodopiando, descendo. Quem não viu tem que ver, porque não é questão de você fazer tudo orquestrado só para esse momento, mas não tem como esses momentos que ele cria serem completamente externos assim ao próprio filme. Mas é bem lembrado pelo Daniel, 3 anos de atraso para um filme que na época merecia ter sido muito melhor recebido. O Grande Mestre também do Wong Kar-wai ficou 2, 3 anos para passar no cinema, né? E nem é uma história que não seja conhecida, né? A Exato. História já rendeu vários filmes também. Aí veio a ideia do filme, já em 98, o Zhang Yimou já queria fazer um filme desse tipo. Aí, como o Fábio falou, abriu as portas aí com o Tigre e o Dragão. Outros grandes diretores também fizeram esse tipo de cinema, só que ele não estava achando um roteiro certo, né? Ele estava meio patinando ali, fazia uma coisa, não dava certo. Não fala explicitamente, mas já falou que é meio baseado no Rashomon, né? Porque não tem como negar, né? Sim. Pô, eles cercou bem ali a equipe que foi fazer esse filme com ele. Eu acho até que esse filme pode ser acreditado para outros 2 caras também, né? Christopher Dolly e o Tony Schill, que fez os filmes posteriores do Zhang Yimou, e também fez o filme com o Stephen Chow, Shaolin Soccer, por exemplo, as coreografias é dele também. Então, eu acho que é 2 nomes importantes, né, pra gente falar, porque, né, por direção aí com os caras aí, né. Mas a gente tem que, porque afinal de contas o Zhang não tinha feito nenhum filme de ação, né. Então, sim. Mas é importante a gente delimitar também, para quem estiver nos ouvindo aí, que assim, não é porque é um filme... Assim, a gente tá falando do Wuxia e tal, e a gente não explicou pra galera o que é isso, né? O que isso representa pro imaginário do público chinês, como é que funciona. Que se você jogar hoje, e eu fiz essa experiência até uns momentos antes da gente entrar aqui pra gravar, colocar assim, Wuxia Movies e MDB List.
Os caras colocaram um monte de filmes que não fazem parte desse tipo de Tipo estilo, Matrix. né? Não, tipo, sei lá, Kung Fusão. Ah, tá. Entendeu? Tipo isso, pra eles, colocou alguma acrobacia mirabolante no filme de artes marciais, é um Wuxia, e na verdade não é. Né? Isso tem uma raiz literária, em primeiro lugar, e depois quando vai pro cinema, né, o que caracteriza isso, né, o que eles pegam daquela literatura, é colocar épicos, né, de época, aonde você tem personagens, né, mais ou menos heróicos que fazem assim proezas físicas assim que não são estranhas à diegese do filme, né? Mas não necessariamente eles estão lidando com elementos sobrenaturais. Então você não vai ver um monstro, uma outra dimensão, e não sei o que lá. É claro que lá na frente, depois com recursos e tal, você vai ver uns filmes tipo, sei lá, naipe aqueles Cavaleiros da Tempestade e tal, que sabe, tem aquela profusão enorme a meu ver, de bobagens, né? Mas, enfim, nem lembro se esse filme é chinês e tal, mas é que me vem na cabeça como épico de artes marciais cheio de firula. E o Xia, ele não é isso, né? Ele tem o uso extenso de cabos ali nas suas coreografias, tem essa ausência do rigor da lei da física, né? Mas dentro da diegese do filme isso é completamente normal. Então isso é um Wuxia, né? Bom, mas pode continuar agora, né? Só quis fazer a sim, lógico. É importante isso que o Daniel falou, porque essa profusão, essa coisa de você sair e desafiar as leis, não é exatamente você fazer 1001 coisas que sejam completamente reais para colocar ali, porque o Wuxia, nessa questão de você desafiar a lei da gravidade, ele transforma a luta num balé, então isso é uma espécie de homenagem à própria tradição milenar chinesa. Né, a palavra Wuxia tem aquele significado, alguma coisa a ver com um herói armado, ou tem uma coisa a ver com espada ali no meio. Então essa coisa da luta ser coreografada como se fosse uma coisa meio etérea, meio lírica, também é uma homenagem às próprias tradições. Então não é você encher de coisas sobrenaturais ali, dizendo que você está desafiando as leis do universo normal, mas é entender que a gente está vendo um balé milenar ali que se expressa pelo choque de espadas em si. Então é bem lembrado pelo Daniel para a gente ter essa contextuação, essa contextualização. Até porque eu já tive gente, e não é uma coisa difícil de acontecer, gente confundindo China com Japão. Eu já tive gente de grande vulto, tá, na crítica de cinema, dizendo que havia samurais voadores, que até Kurosawa fazia filmes disso. Gente, não existe isso, tá? Uma coisa é você ter os ciclos de filmes de samurai, Hideo Gosha, você ter lá o pessoal lá nos anos 50, 60, 70, e você falar do Wuxia, que é uma cultura completamente diferente, né? A gente vai ter uma diegese completamente diferente também. Ô Fábio, um parênteses aí que você falou, que é assim, eu já vi muita gente falar assim, eu não gosto de filme japonês porque é violento, se referindo ao filme do Jack Chan. Que nem violento. Então, cara, bem, vamos pra frente aí. Então, uma outra coisa que eu queria destacar, não sei se a gente já vai falar um pouco da carreira do Jet Li, mas eu acredito que muito do sucesso do herói se deve a um movimento do cinema chinês de alto a baixo, tá? E quando eu falo de alto a baixo, não é colocando algo acima e algo abaixo, tá? Mas eu tô falando dentro de um geral, sempre houve, ou melhor, aumentou, né, essa preocupação com a questão patriótica, com a questão nacionalista da China, né? Você vê isso, sabe, com a profusão. O Fábio falou do Wong Kar-wai com o Grande Mestre, né, que é sobre o Ip Man, e a gente tem inúmeros filmes sobre Ip Man, mas por quê? Porque também é uma história que tem a ver com essa questão de resistir ao opressor e tudo mais, então tem a questão nacionalista de um jeito ou de outro. O Bruce Lee, que não tem nada a ver com o Xia, também trouxe isso com o Punhos de Fúria lá na década de 70, e acredito que isso faça parte também do que alçou o cara à condição de herói. Né? E o nosso filme aqui, O Herói, ele traz isso de uma forma assim, até não é que é sutil,
né? Mas ele consegue colocar isso, né? Essa questão da formação da China como nação, da unificação, dentro de uma história assim, com os contornos mais fantásticos, mais líricos, mais, para usar o termo que o Fábio usou, etéreos, né? Então isso eu acho que é um fator assim que o destaca, né? Principalmente do outro que a gente estava relacionando aqui, que é o Tigre e o Dragão. Né? Não estamos dizendo que é uma qualidade, é claro que isso aí é relativo. Uma diferença. É relativo para quem assiste e tal, e sei lá, um fator muito particular para cada tipo de público, mas faz diferença para alcançar o status que ele alcançou. Né? Não à toa, né, o Wilson Ip ia começar o ciclo de filmes do Ip Man ali, sei lá, 5, 6 anos depois, né? Então, exato. 2008, né, o primeiro, né, então... 2008. Isso, 6 anos depois. Além do Christopher Doyle, também tem o Tandum, que tinha ganhado o Oscar por causa do Tigre e o Dragão, exatamente, né, porque ele é um cara que não fez tantas trilhas, mas ele é um cara muito interessante, eu adoro essa trilha também. É uma trilha muito integrada à ação do filme, né? Não é só uma trilha que tá rodando por trás, não. Ele vai alternar, inclusive, o uso dos tambores ali de acordo com a ação. É uma baita trabalho mesmo. Um cara que fala de Philip Glass e Meredith Monk tem o meu respeito aí, né? Aí o elenco, como o Daniel falou que a gente ia falar do elenco, cara, esse elenco também é uma joia, né? Porra, porque, além do Jet Li como Sem Nome, que é o personagem folclórico, Sem Nome, já um estranho sem nome aí, né? Aí o Tony Leung como Broken Sword, né, o Espada Quebrada. A Meg Cheung voltando no casalzinho ali do Amor à Flor da Pele, né, como a Neve. O Donnie Yen como o Céu e a Zhang Zi como o Moon, né, que é a Lua. Que elenco, hein? Demais. Sim. Se tivesse só a Meg Cheung, eu já olhava o filme, mas bota mais 4 junto ali. E a Zhang, nessa época ela explodiu também, né, cara? Mas, porra, né? Ela tá fazendo agora Cloverfield Paradox, umas coisas assim que você fica, putz, dói no meu coração ver ela fazer esse tipo de coisa. A galera precisa se virar, né, com as oportunidades que aparecem, né? Mas é engraçado o Jet Li, né, que vinha fazendo, pega 2001 que o Jet Li fez, cara, o Beijo do Dragão e o Confronto, pra ir pra um herói, cara, é um degrau alto, hein, que o cara subiu. Daniel, eu tava falando pro Fábio, antes, né, em off, que a situação do Jet Li nesse filme tá meio parecido com a situação do Sean Yun-Fat. Foi pra América, aí tem aqueles filmes bem mais ou menos, aí o cara volta num filme de aventura artístico, assim, no caso. Sim. Né? É uma situação semelhante ali. Pois é, aí depois ele engrenou umas coisas boas, né? Porque aí ele fez o Cão de Briga, o Mestre das Armas, e tem mais um assim que eu falei assim, não, esse filme é bom também. Meio que ele chegou na América com o Máquina Mortífera, né? Foi ali que eles importaram ele, né? Naquele êxodo que eu falo que teve ali no final dos anos 90 ali. Vocês tinham comentado aí também do período ali que o filme... Agora a gente já pode entrar, eu acho que no filme já, que é aquele período da formação da China, né? Porque período ali, a primeira dinastia tá registrado nesse filme aí. Rei de Qin, né? Isso, exatamente isso. É o cara que fez aquele exército que tem um mausoléu, que tem uns exércitos, umas estátuas ali, é aquele cara, pra referência aí pro pessoal ali. Aquelas estátuas que foram encontradas depois, é tudo desse período aí do cara ali. Que foi um período curto, mas ali no filme tá mostrando essa unificação da China e seus 6 reinos em guerra. Então, o personagem do Jet Li, o Sem Nome, se apresenta ao imperador falando que ele matou os 3 assassinos que estavam conspirando contra esse imperador. E aí ele vai contar a história. Aí aos 40 minutos de filme, mais ou menos, o imperador olha para ele e fala assim, eu acho que essa história está mal contada. E é disso e aí o filme trata dessas várias versões, para quem não assistiu. E eu acho que já a gente pode começar. Quem vai destrinchar agora o começo? Eu acho que esse filme dá pra... então, eu acho que esse filme dá pra gente fazer meio que cena a cena, porque vai se contando pelas cores, né? Puxa então,
que eu acho que não só as cores, né? Tem toda uma questão ali de simetria, de equilíbrio. Tem uma questão que ele usa muito, que são simbolismos ali, aquela coisa das velas que vão se mexendo em direção a ele, e aquilo ali tu toma como sendo um alerta de que aquela história não é exatamente, ele tem aquele alerta, né? Mas eu acho que a gente pode começar, porque elas são blocos, né? Como Exato. a gente tem várias versões da história, cada versão ela é marcada por o predomínio de uma cor dentro do espectro ali do filme, né? Tem uma cor que vai ditar o que está acontecendo ali. Então, tá. E essa cor ela vai ter um sentido dentro da história. Exatamente. Então vamos começar aqui com a versão do nosso glorioso Sem Nome, contando como é que foi a investida dele contra os inimigos do Imperador. E aí a primeira cena, que é cinza, basicamente, que é o Sem Nome contra o céu. O Fábio falou que tem várias simbologias, que é uma coisa, e simetrias, porque tem uma coisa que já estava na carreira do Zhang Yimou, né? Pra você assistir Lanternas Vermelhas, aquilo lá é tipo um show de simetria, né? Tudo, as coisas estão ali encaixadas ali na tela ali de um jeito fantástico. E aqui já nesse momento que existe uma luta sem luta, né? Queria que vocês comentassem, então, vamos lá. É que da simetria, né? A simetria tem muito a ver com a própria questão de equilíbrio, que é muito da cultura chinesa, né? Aquela coisa do yin e do yang. Então, você equilibrar as coisas é muito próprio da cultura deles ali. Eu acho interessante a falta da cor ali, que a gente ainda não viu nada com cor ainda, né? Depois é que tu vai descobrir por que ele tá usando a ausência de cor, porque ali a gente tem uma ausência de cor, porque o que tá acontecendo não é real. Ele tá acontecendo só na cabeça dos personagens. Eu acho que é uma coisa que vale explicar ali para quem não viu o filme, que antes do duelo, eles ficam se encarando e cada um antecipa como pode vir a ser o duelo na sua mente. E quando a gente entra nessas sequências ali, tem umas cenas lindas ali com a água caindo em cima das espadas, né, da lança do céu, a gente tem a ausência de cor. E depois é que você vai notar que, como é o único momento em que você não tem cor, que a gente pode de repente entender que aquilo ali seja algo que está só na cabeça deles, né? Que quando sai da mente deles, a gente vai ter a encenação toda voltando a ter cores, né? E a questão da água. A água a gente pode falar mais adiante que tem. Que vai voltar, né? Vai voltar. A água, ela tem, assim, o uso de câmera lenta é brilhante, né? Porque você vê, às vezes, a água parada ou a gota caindo, que ela dá aquela espirrada porque o personagem tá se mexendo e tal. Eu não sei se é antes ou se é depois, mas eu lembro que tem um dos Tekkens, cara, pra PlayStation 2, ele tinha uma cena exatamente assim, né? Do personagem se mexendo envolto por pingos de chuva e tal, e ele atravessando esses pingos e você vendo cada pingo assim estourando, né? É um efeito estético assim maravilhoso. E ao mesmo tempo, né, que essa questão da chuva, que não é uma chuva torrencial no caso, né, que traz um tipo de serenidade, né, ao mesmo tempo que a música também que acompanha, né, o músico cego que tá ali do lado deles, é um contraste assim fantástico, né? Que eles pedem pro cara ficar porque tem a ver com aquilo ali, né? Exatamente, e assim, a própria explicação, né, de relacionar a arte marcial com a arte musical, né? Todo o contraste, cara, o cinema também é a arte de você usar a favor da sua história os contrastes, né? E quando você coloca, sei lá, toda essa serenidade do entorno e do som, né, mas dentro de uma representação de uma disputa física, nossa, fica um negócio que é virtualmente impossível de você tirar os olhos, né? É uma combinação perfeita. E o Donnie Yen não volta depois, né? Não. Isso que é o único defeito do filme. E depois eu comecei a pensar, e o juiz, o rei de Kim lá fala, não, porque ele entregou a ponta da espada, etc e tal. Mas a gente vai ter todos os outros blocos com a participação dos personagens de novo, vai ter a Meg Cheung, a gente vai ter todos os atores ali, mas o Donnie Yen não. Como o Daniel falou. Caramba! Depois eu fiquei pensando, o que houve com esse personagem? Será que aquilo ali foi a representação real do que aconteceu, com exceção da morte dele? E aí tem a ver também com a ausência de cor, né? Porque todos os outros blocos vão ter todos os personagens, menos esse aí.
Se é que ele lutou mesmo com o cara, né? Porque apesar que tem testemunhas, né? Tem É. as testemunhas, né? as testemunhas, segundo Sem Nome, né? Porque eu esqueci de falar no começo, assim, que assim como Fervura Máxima, esse filme, as cenas de ação que levam a história pra frente, né? Sim. É tudo integrado ali. Então é por isso que a gente tá comentando esse filme, que é bem diferenciado mesmo. E aí a gente vai pra cena do vermelho. Vermelho ali, vermelho paixão, vermelho sol. É bem interessante, movimento, vida, esse tipo de coisa. Fábio, né, Fábio? Luxúria, sangue, morte, paixão, ele tem tudo ali, né? Tudo que tu pode pensar que o vermelho possa significar, você vai encontrar ali. Vai encontrar a luxúria do caso de traição dele, vai encontrar sangue, vai encontrar a violência do ataque. Então, todos os significados que você conseguir encontrar. A provocação que é feita, né? Tudo. Porque é uma provocação, né? Tudo tá ali. É uma sequência em que o Sem Nome chega. Aquilo ali é uma escola, né? Sim. Uma escola, onde ele pede para que o Espada Partida. É o Espada Partida, né? Que ele desenhe, que ele faça. Como é que é o nome daquele, Daniel? Como é que é o nome do sábio? Ideograma. O ideograma, isso. Perfeito, que seria a assinatura dele. Aquilo ali é visto como uma arte. E a gente está numa escola onde vários alunos vão aprendendo, só que essa escola ela é atacada pelo exército do rei, né? E tem uma chuva de flechas, que é uma coisa linda. Depois, aí a gente vai ter a Espada Partida e Neve indo lá fora, tentando evitar que as flechas atinjam a escola. E nesse ínterim a gente vai ter o Sem Nome que vai lá. É o Sem Nome. É o Sem Nome? Não é? É o Sem Nome e a Neve, né? Então. Exato. E o Espada Partida tá lá escrevendo. Exatamente. E aí o Sem Nome ele usa de alguns artifícios ali, ele percebe que a pupila do Espada Partida tem uma queda por ele vai provocar e vai criar uma situação entre os dois ali, que eles vão ter um caso, né? A Neve vai ficar com ciúme da luxúria dos dois e acaba matando o personagem. Eu tô dando spoiler aqui porque a gente tem que dizer o seguinte pro pessoal que tá ouvindo. Não importa muito o que tá acontecendo, vocês têm que ver, porque o que importa é como o Zhang Yimou conta essa história. E isso é uma coisa fora de série. Essa sequência inteira aí, toda ela de vermelho, e a maneira como a câmera lenta, como o Daniel falou, ela vai entrar em ação ali, é uma das coisas que ficam. Então, ainda tem também o elemento... Todos os elementos visuais que o filme coloca, assim, porque tem muito de mostrar, mas também é preciso passar algumas coisas por diálogo também, né? Uma das coisas importantes nessa parte é o relato, né? A embromação, né, que o Sem Nome tá levando lá pro rei, que é falar que, a Neve Voadora teve um caso com o céu, então ela e o Espada Partida, eles estão há 3 anos sem se falar. Mas eles estão ali na mesma escola, eles só, passam pelo outro e não se falam e tal, né? Então ele aproveita esse negócio, que também é uma informação importante para nós, né? Dentro do relato, da forma como esses personagens estão se relacionando ali. E mais uma vez, a gente tem um contraste que é belíssimo, né? Porque a situação é uma panela de pressão. É o ciúme do casal, é a traição iminente do cara com a pupila, é a morte do cara pela mão da ex-amante, que é quem gostava dele de verdade e tudo mais. Porém, tudo isso dentro de um lugar que ensina o bagulho mais sereno do mundo, que é caligrafia, né, cara? Então mais uma vez, cara, o segmento seguinte vai trabalhar esse contraste também, o Yin e o Yang, né? De uma forma assim muito esperta, né? Pra empurrar essa história pra frente. Não, e duas coisas que eu queria chamar, cara. Uma é que essa questão da caligrafia, que é muito caro pra cultura chinesa, né? Eu lembro até, não sei se você assistiu, Daniel, ou Fábio, o Fábio falou do King Hu, eu lembrei do grande mestre Beberrão. Eu vi. Você assistiu aquela cena que o cara canta pra ela, e ela só do início dos ideogramas que ela vai identificar que as iniciais dão a palavra templo, e ela vai saber. É coisa muito particular dos caras, né? É difícil a gente entender uma coisa dessa, né? Uhum. E acontece nesse filme. E outra, eu acho que é uma referência ferrada ao Han, né?
as flechas entrando na sala, né? Sim, sim. Enquanto Se fosse o Kurosawa, ia matar um monte de gente fazendo essa cena, né? Ia começar branco, né? Aquele lugar não ia ser vermelho e amarelo, ia ser branco, né? Ia terminar daquela cor mesmo. Ia botar fogo na escola. É porque ele usa quase o mesmo plano, né? Do cara agachado, sentado de frente, e aquelas flechas entrando ali. Pô, é muito... Que é uma coisa, depois que o pessoal que não tá muito acostumado com esse tipo de filme, né? 2 pessoas entram lá pra afugentar um exército só tirando as flechas, né? Aí que tá. Eu acho que é uma dificuldade muito grande de abstração do público ocidental, que eu já vi muita gente dizendo, não, na época do Tigre e o Dragão eu também ouvia isso, os caras voam. Mas é o mesmo tipo de gente que aceita super-herói. O mesmo tipo de Isso gente que eu ia falar, Fábio. Coisas completamente fora. E eles aceitam isso porque eles aceitam que o mundo dos super-heróis, ele é uma diegese onde isso existe. Mas há uma dificuldade de entender que aquele mundo que aparenta tanto ser igual ao nosso, também tem essas coisas que acontecem dentro daquela diegese, daquela cultura. Então falta um pouquinho de vontade de aceitar uma cultura diferente, entender que aquilo ali é um universo próprio, uma diegese própria. E é estranho isso, né? O mesmo tipo de público que às vezes aceita coisas muito mais absurdas. Exato. Tipo X-Men. Tá acostumado. O cara solta raio do olho. Ah, não, beleza, nasceu assim. Beleza. Agora eles voam, eles estão afastando flechas com a roupa. Não, isso aí não pode. Não, pera um pouquinho. Vamos abstrair, né? No momento que tu abstrai, tu entra nesse filme e aí tu não tem como tu não gostar, não tem como tu não embarcar. É uma coisa muito estranha, essa questão de entender, de aceitar ou de compreender essa diegese diferente. Nossa, e a Meg Chung nessa parte, cara, é incrível ela, né? Infelizmente ela aposentou pouco depois, né? Ela é sempre incrível. Vamos lá. E aí a gente vai para uma que o Fábio falou que é uma das mortes mais lindas da história do cinema, hein? Olha, talvez, hein? Ali ele é a cena em que a pupila vai buscar vingança contra a neve, né? E aí a gente vai ter um bosque ali remete ao outono, né? De árvores com flores laranjas, 2 totalmente de vermelho. E eu acho lindo, cara, porque ali a gente vai ter toda a questão cromática do laranja, e o laranja é uma cor que está entre o amarelo e o vermelho, é uma cor de transição, né? Mas no momento em que a gente tem a morte de uma personagem ali, a gente vai ter todo o aspecto cromático da cena se transformando do laranja para o vermelho, enquanto você tem aquela trilha sonora. E quando cara, eu me arrepio de lembrar dessa cena, né? Eu vi essa cena várias vezes quando eu vi o filme a primeira vez, e eu tenho ela comigo como uma das, ou talvez a mais bonita cena de morte que eu já vi no cinema. É um show de, assim, se é que dá pra chamar isso, da cinética da cena, né? Porque não é somente o movimento delas, né? É o vento, o redemoinho, as folhas envolvendo e tal. É quase uma pintura em movimento, né? Porque todas as regras de composição, sabe, de guiar o olhar do espectador ali enquanto elas estão se mexendo e tudo mais, e as coisas vão junto, né, cara? É muito bonito mesmo de se ver, e faz todo sentido com a graça da arte marcial chinesa, no caso, né? E tem outra questão que fecha ali, porque mais adiante a gente vai ter a espada sendo usada em outro momento como um símbolo de um personagem que morre, né? E a gente vai ter um elemento líquido ali, que é a água, que vai estar simbolizando outra coisa também, numa cena mais adiante, escorrendo do rosto do personagem. E aqui a gente tem uma espada cravada com uma gota de sangue que cai, que também simboliza alguém que está morrendo. Então tem todo um jogo de simbolismos ali em torno da espada, do sangue, da lágrima, que o Zhang Yimou ele repete em outras histórias também. Ele faz muito isso, esse uso de coisas, de elementos simbolizando outras coisas ali. Porque dá pra gente falar que esse aí é o ápice dessa questão das cores dele, né? Que ele sempre flertou muito, né? Sempre flertou muito com isso aí. Bem, aí a gente tem o ponto de ruptura, né, que também vai entrar outras cores na jogada, significando outras coisas, porque o imperador fala, não, eu acho que não foi desse jeito, você está contando essa história aí muito, muito bem encaixada, mas eu acho que não é bem assim.
porque tem a ver com um plano, né? Que isso aí também eu achei brilhante também. O plano dos passos, né? Uhum. Se ele falar que matou fulano, ele vai ter 20 passos do imperador. Depois mais um tanto, matei mais 2, aí tem o momento que aí onde o imperador percebe, por causa das velas, né? Que ficam apontando para ele ali, ó, algum perigo. E aí vem a cor azul. Azul da nobreza, azul da... que mais? Da lealdade, que aí a gente Revelação. vê qual é da revelação, exatamente. Que é onde a gente descobre qual é o plano verdadeiro, né? Ou não. Eu acho que ali a gente começa de forma inconsciente que o vermelho é uma cor que agride, né? De várias maneiras. Você é agredido. A ausência da cor também é uma coisa que te passa uma sensação. Quando você pega cores mais leves, como verde, como azul, como branco, você já passa a ter uma sensação de que aquilo ali não tem tanta... Por isso que ele significa ali muito revelação, fidelidade, lealdade, que são cores que te agradam, então te passa uma sensação de que você está realmente vendo alguma coisa... É um conforto visual, né? Exato. Não, e é importante falar isso porque não é todo mundo que vai ver o filme sabendo o que significa o verde, o que significa o azul. Claro. Até porque dentro da cultura oriental são cores que também têm um significado muito próprio. Né? O preto está muito ligado à monarquia. E não é só porque o palácio do rei ali é um ambiente pesado, lúgubre, porque ele é o ditador que é todo escuro. Também tem a ver com questões culturais deles. Mas as pessoas não sabem disso. Então aí a gente tem que apontar muito o que o azul te passa de sensação. Tá? Afinal, essa história realmente o rei está contando a verdade ou ele está contando a verdade? Aí você tem uma cena que é toda em azul. Depois você tem uma cena que é toda em verde. Isso já te dá uma pista sobre o que é realmente a verdadeira história que está sendo contada ali. Exatamente isso. Eu acho que a organização, né, a ordem dessas cores ali, ela corria um sério risco, obviamente, de acabar cansando, né? O Daniel, e ele queria diretores de fotografia diferentes para cada cena, né? Ainda bem que isso não aconteceu, porque talvez ia ter uma bagunça um pouco mais arriscada aí, né? Não, com certeza. Mas aí, essa quebra de ritmo no filme, ditada pela cor, né? Não necessariamente pelo ritmo dos acontecimentos, né? Ela é o que dá esse respiro e dá tempo da gente pensar também, porque até então pode ter tido muita gente que estava assistindo o filme e estava, sabe, muito pirado no visual e, tipo, muito longe de um significado maior, né? Porque cada cor é uma peça desse mosaico, né? Quando você tem todas ali, você tem a totalidade, né? Você falou, tá. Muita gente ia demorar pra sacar que, pô, eu não tô vendo só um filme de luta, né? Eu pra tô falar vendo de cor, que a paleta é bem maior, né? Exato, e aí, e assim, até a própria complexidade do cenário completo, né, dessa história, né, mas é muito sábio, né, que nesse momento a gente tenha essa, entre aspas, né, não soa como uma ruptura, mas não deixa de ser uma ruptura narrativa pra gente, sabe, pro filme colocar o pé no breque um pouquinho pra você, sabe, ter tempo de absorver essas informações que vêm de uma forma muito subjetiva, né? Que dessas pequenas histórias é o momento que tem mais diálogo, eu acho, né? Sim. É mais do que as outras, né? E aí tem uma cena magnífica do lago, que eles demoraram 20 dias para fazer essa cena, né? Porque só tinha 2 horas para filmar, né? Pro lado tá aquele espelho ali, que é uma dança que acontece depois da morte de um dos personagens. Pode falar? Eu acho que dá pra falar, né? Sim, que... Vocês querem falar aí o que acontece? A treta? Aí a gente vai ter que desenvolver tudo, né? Vai ter que falar, pra quem não viu o filme, a gente vai ter que explicar que, sei lá, agora sim nós teremos a revelação, né? De que existe uma trama de vingança, né? Orquestrada por esses caras que se diziam inimigos, tal, mas na verdade eles estavam mancomunados para forjar suas mortes para que o sem nome chegasse mais perto do imperador e quando ele estivesse mais perto, né, ele tinha a técnica de dar o salto no cara e acertá-lo com a espada, era isso. E aí a gente vai descobrir, entre aspas, né, vai começar a entender que as coisas não eram como a gente imaginava no começo e que, sei lá, os segredos começam a vir à tona, né? E aí nessa parte a gente tem, sei lá,
É na parte do azul que a gente tem aqueles feixes, né, que vai cortando, né? Os feixes vão caindo ali. Isso. Que ele mostra a habilidade dele para convencer eles que ele poderia matar o rei. Na distância que eles falaram, né? Uhum. Exato. Que é fantástico também, porque não tem uma disputa. Não tem uma disputa física, não tem uma luta, mas a beleza do balé, né, do Uchiha está lá, né, de um jeito ou de outro. Exatamente, porque balé vira uma dança também na parte do lago, né? Eles rodopiando, sim, aquela coisa toda, que na verdade eles não queriam lutar, né? É uma cena que eles não querem lutar, é mais uma questão de mágoa ali, de um do outro ali, que aí, como o Fábio falou, a água volta aí com uma presença enorme, a água, a espada. A água começa a escorrer pelo rosto ali, e simbolizando também a questão de lamento. Eu acho que mais impactante para a história do que essa sequência é quando a gente vai ter, porque tem uma cena em que a gente vai ter uma tentativa de assassinato ao rei, né, que aí a gente vai ter um cromatismo todo verde ali, que é a cena que vai dar grande pista pro rei do que aconteceu, porque a gente, mas como é que esse cara sabe tudo que aconteceu? Não, ele começa a recordar coisas que aconteceram e ele recorda que houve a chance dele ser assassinado, e esse assassinato não aconteceu. Então ali ele vai começar a montar umas pecinhas ali, né? E o que eu acho interessante, que o verde ele tem a cor da esperança, né? Que é uma cena em que ele é atacado e o espada partida, ele não mata o rei quando ele tinha chance, né? E eu acho mais interessante nessa cena, porque aí a Neve vê a cena, ela tá enfrentando a guarda do rei, ela vê que o espada partida não mata o rei, porque quando isso acontece, as cortinas verdes começam a cair. E aí tem todo aquele simbolismo também de que o verde também pode significar esperança, porque aquela coisa da esperança caindo quando ele teve a chance de matar o rei e não conseguiu, mas também tem um outro simbolismo, que aí é a leitura que você pode fazer do jeito que você quiser, da esperança do próprio espada partida, de que o rei pudesse aproveitar aquela chance que ele teve de ser digno daquela chance que ele estava recebendo, né? De novo a gente tem o simbolismo. Eu acho linda aquela cena em que ele vai cortando os feixes lá para mostrar a habilidade dele. Mas eu acho que em termos de simbolismo para a história, essa cena do verde aí, ela tem mais impacto para a gente entender como ele vai montando as peças do quebra-cabeça. Porque essa cena do verde, na verdade, é um flashback dentro do flashback, né? Sim. Para pegar aquela coisa bem lá atrás, da esperança ainda lá atrás, né? Que é onde que revela essa esperança aí do espada quebrado, que aí fecha se encontram, né? Em frente a uma cascata, eles estão usando verde ali também. Eu queria voltar rapidinho na cena do lago. Eu vou falar um negócio assim que eu não acho assim o Jet Li aí dos grandes artistas marciais aí de cinema. Eu não acho ele um brilhante ator nem nada. Ele quando faz caladão ele convence um pouco mais. Eu acho que é por isso que o pessoal fala assim: o Jack Chan era mais engraçado, o Jet Li era mais serião. Eu acho que era muito por causa disso, né? Mas nesse filme, a cena que ele vai matar o cara e aí ele desiste no meio do caminho, e depois a Lua vai entregar a espada pra ele, pra mim é o melhor desempenho que eu já vi ele, cara. Quando você sente que ele tá sofrendo, assim. Exato. Convence, né? Convence quando muito. Ele percebe o que tá acontecendo ali. Não, até o fato de que a gente entende que o que era preciso seria transcender um desejo mesquinho, né, de vingança, que por trás de atrocidades que o cara cometeu lá, sabe, existia a chance de se construir alguma coisa legal depois de unificar o país e trazer de fato a paz, porque meio que a guerra era uma consequência mesmo daquela configuração dos reinos e tudo mais, né? Isso não ia deixar de acontecer. Então, por um acaso, né, essas pessoas tiveram seus vilarejos como massacrados, como vítimas, né, desse cara que passou, mas eles estavam olhando somente pelo fato de que, esse cara veio aqui e matou um monte de gente, né? Então eu vou lá me vingar dele, né? Mas não enxergar isso, transcender sabe, o desejo pessoal. Né? E aí, quando o cara começa a ver o todo, que é o que o público começa a fazer também, né? Ver o todo desse cenário, cara, é muito lance do taoísmo, né, cara? Eu acho brilhante isso. De uma forma assim, bastante simples. Porque se a gente pegar esse storyline aqui, não tem nada muito complicado, tipo, sei lá,
O Espião que Sabia Demais, do Thomas Alfredson, né? É uma história até que simples no final das contas. Mas o significado intrínseco dela é muito profundo, né? Até porque, já que tu menciona a questão do individualismo e do coletivo, a gente no fim acaba tendo dois sacrifícios ali, né? Que é em nome pelo sacrifício deles que eles conseguem aquele coletivo maior. É bem interessante, o Daniel comenta lá no início a questão de você ter, né, essa ideia de formação, de união para formar a nação, porque a interpretação é uma coisa muito complicada. Eu me lembro na época de muita gente criticando o filme porque o filme fazia uma exaltação ao governo chinês. Então assim, você olha para o filme da maneira que você quiser. Então ou você pode ver isso como uma simples propaganda, ou você pode ver a questão do individualismo ali, de como o sacrifício em nome da formação, da busca por um algo maior, pode significar uma coisa que realmente vá fugir de simplesmente uma questão política. Estou fazendo um filme político para o governo. Não, eu acho que o verdadeiro artista ele consegue inserir dentro desses contextos uma mensagem que é muito mais profunda se você conseguir olhar com calma para aquilo que está sendo contado ali. Eu acho que isso aqui é um desses casos. Novamente, né, é a paleta total, né, você tem que enxergar ali. É como a gente tem que ver esse filme também, né, o pessoal que não está muito acostumado. Então eu acho muito interessante a gente conseguir fazer essas relações aí entre o filme, entre como ver o filme e o que está acontecendo no filme. Que é o branco, né? A gente esqueceu de falar, que aí entra a cor branca daí, que é o ato final, vamos falar assim, que é porque é o momento do esvaziamento do sentimento intempestivo, né? É a serenidade, né, que tá... deixar o branco por último, Exato, a paz, né? Eu acho esse filme tão brilhante no uso de cores, cara, que eu comparo até com o Corpo que Cai, né, nessa questão das cores que vão contando a história. É claro que aqui é um pouco mais óbvio, mas não é menos artístico e menos bem sucedido por causa disso. E aí você tem, né, o Yin e o Yang, né, o sem nome com o espada quebrada, né, o branco e o preto, né, e agora, né, o que nós fazemos a partir daqui. E é muito legal isso, cara. No Um Corpo que Cai, o filme cria a sua lógica de cores, né? E o Daniel falou, aqui a gente tem uma lógica que é muito mais óbvia, mas nem por isso vai ser menos genial. Até pelos sentidos que ele vai começando a dar, porque é um progressivo. Do preto lá, da ausência de cor do início até você chegar no branco, você tem toda uma roda cromática que vai se desenvolvendo de cor para cor até chegar lá no fim. Eu também acho brilhante. Por isso, eu comentava antes, eu usei esse filme para fazer uma especialização. Porque eu fiquei enlouquecido com a maneira como a gente tinha semiótica sendo aplicada aqui, e ele é uma aula de semiótica. E por mais que você possa ver ele como óbvio, depois que você percebe isso, quando você tem um público que não está acostumado a fazer essa leitura, esse público ele é atingido pelo aquele uso daquelas cores. Ele pode não saber porquê, mas ele, ao final, quando a gente tem o branco, o público reage com uma calma, reage com uma pureza, com uma paz em relação a tudo que estava acontecendo. Quando você tem o vermelho, o público reage ao uso daquela coisa do sangue, da luxúria. E é isso que eu acho tão legal em trabalhar com cromatismo no cinema. O público nem sabe às vezes, mas ele está reagindo àquela cena da maneira que o diretor quer, porque aquela cor está afetando ele. Então são dois usos aqui. Como o público vai reagir a isso e como a história vai contar o que ela quer a partir dessas cores. Nossa, é brilhante. E o sacrifício final também, né? Que aí é duas cenas também, né? Tem que ser duas cenas, né? Tem que ter a simetria daquele local escuro. Eu falei em dois sacrifícios, mas são três, né? São três sacrifícios. São três. Ou seja, a Lua entra de gaiata em todas as histórias, né? Coitada. Sempre acaba sobrando para ela recolher tudo ali, cara. A Lua me parece ser aquela ideia de quem fica, de quem herda o legado. Inclusive ela é mais nova ali, né? Ela vê aquele assassinato, ela tem tempos que vão chegar pela frente ali. Então aquela cena final me parece muito isso, né? Alguém tem que se sacrificar pelo bem comum, há o sacrifício pelo coletivo, e alguém vai ficar para colher os restos que restou e tentar levantar, criar de novo aquilo que existia antes. E nas versões a única que ela morre é a da paixão, né? Que ela é consumida, né, também, né? Pela paixão.
Então você já viu, né, gente? O conselho fica que paixão é uma coisa horrorosa. Fica esse conselho aí, pessoal. Não, parece, na verdade, cara, que o filme, ele traz uma espécie de evolução. Se você pegar como na questão de humores de uma pessoa que sai de uma condição emocional em direção à serenidade, parece que você está vendo essa evolução através dessas histórias. Embora elas não sejam representações literais dos estados de uma pessoa, o final, o corpo inteiro do filme acaba passando isso, né? Acaba passando como esses tipos de estágios. E no meio a gente tem inúmeros simbolismos aí, como por exemplo, lua, cara. Dá pra você falar, sei lá, como a lua do tarô, por exemplo, que tem a questão da inspiração e tal. Sabe, você pode pegar todos esses símbolos e viajar de inúmeras formas, né? E todas elas podem estar certas, né? Se você juntar sei lá, encaixar certinho, né? De uma forma ou de outra. Ele não é um filme assim extremamente viajado, não seria a palavra, mas eu vou dizer, não é um David Lynch, sabe, que você vai juntar de um lado e no outro vai ficar aquela peça, sabe, você vai ficar com aquilo com a pulga atrás da orelha. Não, ele consegue te levar em direção à serenidade de uma forma que a catarse, apesar de triste, ela te satisfaz plenamente. O filme se fechou, o filme deu sua mensagem inequívoca, mas ele deixou um monte de coisa pra gente ficar pirando, porque ele é uma obra de arte assim sublime, né? Eu não sei se eu me fiz entender, se eu acabei viajando demais no que eu falei. O que seria, de repente, o final triste, na verdade, para o público, acaba sendo algo compensatório, porque o filme nos leva a entender que aquilo ali é o que tem que ser, é o que tem que acontecer. E a gente você não fica melancólico, né? Você não fica melancólico, um final triste, não tem disso, né? Não tem isso aí. Não sei, eu acho que a gente finalizou aqui com a cor certa, hein, gente? Não sei se vocês acham que a gente deu conta. Porque o filme também é enxuto, né? Uhum. Quando eu revi, eu falei assim, ele tem muita coisa para contar, só que ele conta de uma maneira tão direta, tão fechadinha, que à medida que você vai fazendo o que a gente fez, indo de cena em cena, a gente vai abraçando tudo. O último simbolismo ali é a espada, né? A espada que ele solta, que ele não dá o golpe, que ele solta, que ele se sacrifica. A espada cai no chão, e no momento que a espada cai no chão, que ela fica de pé um pouco, quando ela cai no chão ele morre junto, então ela também é um simbolismo para a morte dele ali, mais um dos vários simbolismos que a gente vai ter ali no filme, né? Exato, e tanto que ele depois é funeral de herói, né? Aí, o nome, né, se justifica. Sim. Então... Ele é um filme com muita coisa interna acontecendo, né? Com muita coisa assim que é difícil a gente chegar e falar, porque também a gente não vai mastigar 100% do filme e falar, olha, a gente acha isso. Pra quem tá ouvindo, né? O prazer também é seguir esse caminho e assimilar da forma que achar melhor, né? Desde que tenha a lógica, óbvio, né? Não adianta inventar significados também, né? Ficar procurando, né, coisa, né? Não, né? Também não, né? Eu acho que aquela folha que caiu ali simboliza a queda do reino. Não, pera, calma. É o cara que falou que Guerra Mundial Z era a Odisseia de Homero, né? Já ouvi isso. Poxa! Isso é novo. Já. Então, gente, eu acho que a gente encerrou aqui bem esse grande filme aí. É que, né, a gente falou, o filme tem 1h30, cara. Eu fiquei de cara com isso. Eu tava revendo e falei, nossa... Não, tem 1h50 e... Não. Não, 99 minutos. Exato. 1h40. Ah, tá. 1h40. E por que tá 2 horas aqui? Cara, então... Não, peraí. Tem uma Director's Cut, então. Opa! Tem um Director's Cut porque o filme que eu vi sábado, ele tem quase 2 horas. Eu tenho por 1h39. Então a gente pode terminar dizendo então pro pessoal ir atrás das duas versões. E o recado que eu dei antes, né? Assistam Shadow. Que passou em branco e as pessoas não deram muita bola. Assistam Shadow. Exatamente. Eu não sei se você quer que refaz ou a gente termina assim mesmo? Não, eu acho que pode terminar assim mesmo, porque fica a dica pro pessoal que tem uma versão especial aí pra ser vista. Exatamente. A gente comentou aqui a versão do cinema, né? Que é de 1h40, né? Basicamente.
E tem a outra versão que o Daniel assistiu, que tem uns 10 minutos a mais. Então, que nem o Fábio falou. Se você quiser procurar uma ou outra, as diferenças devem ser essas. É questão de coreografia um pouco maior, um plano um pouco maior, né? Então, mas mesmo certeza que algum problema de, sei lá, de duração pra, sei lá, casar sessões ali, caramba, não, o estúdio ou que nem eu falei do Senhor dos tal. Anéis, né? Que aí os caras mandam a versão estendida, aí tem 20 minutos a mais de créditos de filme, né? Ah, então vai ver, pode ser uma coisa assim também, pô. Então, ó, a gente vai fechar esse grande filme, um dos grandes clássicos de artes marciais. Tem gente que não gosta, o pessoal mais, assim, ligado a muito filme de Kung Fu dos anos 70, assim, 80, eles não gostam muito de wuxia, né? Eles acham meio exageradão, mas eu não consigo entender o porquê. Mas tem uma galera que não gosta muito desse tipo de filme. O pessoal faz muita questão de inércia nos filmes, né? Eu ouvi isso, cara. Menos quando tem uma armadura ou quando tem um superpoder envolvido, aí pode, né? Sim. Aí pode. Então, esperamos que o pessoal tenha gostado do programa. Eu acho que foi muito bacana esse bate-papo aqui. A gente tentou trazer várias significações aí das cores. Foi o trabalho TCC do Fábio, né? Então, o Daniel também ama demais esse filme. Quando eu chamei ele falou: não, eu vou participar desse exército aí, cara, porque gosto pra caramba do filme. Ultimamente tô acertando chamar o Daniel, porque eu nem imagino que o cara fala, eu vou chamar o Daniel por chamar. E aí ele vai lá e fala que ama o filme. Pô, tá sensacional isso. E o Fábio, eu acho que eu devo ter descoberto, Fábio, em alguma live que você fez, que eu fico prestando atenção no que vocês falam. Então, olha só. Hein? Que bom. Que bom. Eu fico de olho. Ó. Tanto que o Fábio vai voltar ainda essa temporada, espero que dê tudo certo. Outro filme que ele ama também. Daquela nossa live dos anos 2000 que a gente fez ali, que eu mencionei. Com certeza eu mencionei. Entre os melhores da década. Pode ser. Então, como o Fábio disse, um dos melhores da década, um dos melhores filmes de aventura aí desse século, a gente pode taxar aí. Então, quero agradecer, Fábio, valeu mesmo a participação aí, e te espero aí essa temporada novamente aí, outro filme aí. Eu que agradeço. O legal é que tu convida a gente só pra falar de filme que a gente gosta. Exatamente, fazer tem gente que não faz isso, tem gente que diz, assiste e te prepara. Contigo eu não preciso fazer isso. Eu já sei de cor os filmes, é filme que eu adoro, então isso é sempre bom. Obrigado mais uma vez. Valeu. Daniel, novamente, valeu aí a força, cara. Quebrar o galho aí, que foi meio na chamada meio assim, mas brigadão mesmo, cara, de novo. Imagina, sempre um prazer estar aqui, ainda mais para falar de filmes assim tão especiais para nós aqui. Foi um prazerzaço aqui participar junto com o Fábio, já conheci o trabalho dele meio de longe. Não fazia a menor ideia que era ele aqui o terceiro elemento, fiquei feliz, assim, foi outra surpresa boa aqui, e enfim, cara, esperamos nos juntar novamente aqui. E aliás, fica o convite pro Fábio participar do Formiga Cast, né, que o Marcão também é figurinha carimbada lá também. Show de bola. A gente está mencionando, então, eu lembro até hoje da palestra do Daniel sobre o corpo que cai, por isso que até que eu mencionei o corpo que cai quando ele falou ali, porque também me marcou bastante. Prazer também debater contigo, Daniel, bem legal. O Daniel que voltará no próximo episódio, aí a gente não vai sair do Oriente, vai subir um pouquinho ali no Japão ali, né, o Daniel, pro próximo episódio. Vamos, cara. Esse é outro que será épico. Nossa, esse vai ser. Então, gente, esperamos vocês daqui a 15 dias. Um abraço, até mais. Até mais, abraço. Valeu, até mais.